o que é e como funciona a portabilidade de crédito. A portabilidade de crédito, assim como a compra de dívida, ela traz a dívida de um banco para o outro. Porém, ela tem algumas especificações e características que são somente da portabilidade, por mais parecida que ela seja da compra de dívida. Você já pensou como seria bom pagar taxas de juros menores que as atuais naquele contrato de empréstimo? Com a portabilidade, a gente tem essa facilidade. É possível com que a gente faça uma redução nas taxas de juros. Eu vou explicar para vocês, então, o que é a portabilidade, afinal. A portabilidade é a possibilidade de transferir uma operação que você tem num banco para outro banco. Uma operação, essa que vai ser transferida, ela vai se dar de uma forma muito mais vantajosa. Ela pode estar sendo realizada por qualquer cliente, pessoa física ou jurídica, mediante o cancelamento do contrato e quitação antecipada da dívida no banco de origem. As atuais regras da portabilidade de crédito foram definidas pelo Conselho Monetário Nacional em 2013. A portabilidade surgiu com a ideia de estimular a concorrência entre os bancos e diminuir os juros. Assim, o consumidor poderia transitar entre os bancos que oferecessem maiores vantagens. Como funciona a portabilidade de um empréstimo? Na prática, muita gente ainda não sabe como realmente funciona para você estar fazendo uma transferência da dívida para um outro banco. A portabilidade, então, permite que a gente transfira as nossas dívidas de um banco para o outro que cobra os juros mais baixos. Entre os principais motivos que o cliente busca a troca de bancos são condições financeiras mais atrativas, em especial taxa de juros mais baixas, e a qualidade na prestação do serviço, muito pelo atendimento que o cliente recebe do banco. A portabilidade do empréstimo funciona da seguinte forma: o cliente solicita no banco atual o saldo devedor do contrato ou dos contratos ativos que ele tem. O valor é trazido para o valor da atualidade. O cliente avalia para qual banco ele vai querer portar e o banco que ele pretende portar o empréstimo assume o novo crédito, fazendo a quitação da dívida do valor atual. Mais resumidamente, funciona da seguinte maneira: o banco A, que forneceu o crédito, o contratante solicita ao banco A o valor do saldo devedor para a quitação antecipada da dívida. Esse cálculo vai trazer a dívida para o valor presente, ou seja, o valor atualizado, que vai excluir os juros não pagos. E o banco, então, irá liberar as informações. Já o banco B, para qual será migrado, é o banco que vai fazer a portabilidade. Ele transfere o valor do contrato atualizado via TED para o banco A e assume o novo crédito. O banco B fica então responsável por emitir um novo contrato do empréstimo ou financiamento. E no novo empréstimo, somente a taxa de juros pode ser alterada. Isso é muito importante. Somente a taxa de juros pode ser alterada. Os prazos para pagamento e o valor da operação original são mantidos. Assim, o consumidor pagará o restante da dívida com uma nova taxa de juros no banco B. De uma maneira mais detalhada, eu vou explicar para vocês como é o processo da portabilidade de um empréstimo consignado. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é solicitar as informações do contrato atual, ou seja, número do contrato, saldo devedor atualizado, taxa de juros anual, prazo total e remanescente e o valor de cada prestação. Lembrando que as instituições financeiras têm obrigação de fornecer todas essas informações no prazo de um dia útil. Caso o banco se negue, o cliente pode registrar uma reclamação junto à ouvidoria do banco ou do Banco Central. Uma informação muito importante é que, de acordo com o Banco Central, o banco ele é obrigado a aceitar o pedido da portabilidade. Porém, o que pode acontecer é uma oferta de contraproposta e ficará a critério do cliente aceitar ou não. Ou seja, o banco pode sim ligar e fazer uma oferta
para que o cliente desista da portabilidade. Após estando decidido e aprovado no novo banco, o processo da portabilidade vai ser iniciado. Vai ocorrer mediante troca de informações internas do banco de origem com o banco que está querendo portar. Vai ser uma forma eletrônica, conforme está disposto na Resolução 4.292, de 20/12/2013 do Banco Central. O novo banco vai transferir o dinheiro para o banco da dívida original, liquidando então esse empréstimo antecipadamente. O prazo tem em média aí de 5 a 7 dias úteis para essa transferência ocorrer. Ao contrário do que muitos pensam, nessa operação o dinheiro não vai para a conta do cliente, e sim para o banco cedente, para a quitação da operação. A transferência é realizada via TED. TED significa transferência eletrônica disponível, e os custos não podem ser repassados para o cliente. Mas e a portabilidade de crédito vale realmente a pena? Os empréstimos consignados são dívidas de longo prazo. Qualquer redução no valor vai trazer algum benefício para o cliente. Por lei, os contratos de empréstimos ou financiamentos não podem conter cláusulas de fidelidade. Ou seja, essas cláusulas que vêm obrigar que o cliente permaneça no banco por um determinado período mínimo não estão valendo. Em outras palavras, o que a gente quer dizer para vocês é que o consumidor pode optar pelo banco que oferece as melhores condições. E tenho mais um detalhe para vocês. Além da redução da taxa de juros, da troca de uma dívida mais cara por uma dívida mais barata, a liberação da portabilidade pode também fazer a redução da parcela que o cliente paga atualmente. Ou seja, o prazo vai permanecer sendo o mesmo, mas se possível fazer a redução da parcela, é autorizado que seja reduzida. Assim, vai ficar com valores menores de prestações ao mês. E nesse caso, esse valor que está sendo reduzido, ele volta para a margem consignável do cliente, ele podendo então usar essa margem para um novo crédito quando ele desejar.